10 de maio de 2016. Eu sempre gosto de dizer a data, Jean Pirola, nosso presidente da Câmara Municipal da cidade de Brusque, para a história. A gente registra a história de Brusque, para a gente cravar nela, daqui a 20, 30 anos, 40, 50, 100 anos, alguém vai ver essa matéria, a gente disponibiliza isso para a Casa de Brusque, né? Esses materiais, a gente anualmente entrega esse material lá, e para a história de Brusque vai ficar registrado a nossa conversa e tantos eventos que a gente faz, né? Mas o assunto, sem dúvida alguma, a gente vai começar com esse assunto maluco que aconteceu ontem no Brasil, né? Tentando quebrar uma coisa já determinada, né, na esfera federal, né? Mas o Brasil foi um tumulto, né? E ainda mais porque é do PP, né? O dito cujo, né? Quer dizer, então eu perguntava para o Jean Pirola primeiro um balanço do que está acontecendo no Brasil. Realmente é importante a sua posição e a sua opinião. Então, Banana, nós acompanhamos atônitos ontem o que estava acontecendo no Brasil. O Brasil, na verdade, foi motivo de piada internacional, né? Até o Tiririca estava tirando sarro dos acontecimentos políticos em Brasília. E, infelizmente, como tu bem lembrasse, o atual interino da Câmara Federal é do PP ainda, do nosso partido progressista. E claro que, no mesmo momento que eu li essa matéria, que eu vi a decisão, eu já sabia que não ia acontecer nada. Seria, Banana, a mesma coisa que uma pessoa que recorre a um processo que foi julgado por um juiz singular, está lá no grau de recurso, lá na turma de recursos, para ser julgado, o juiz anula a sentença. Não, já está em outra esfera, não cabe mais aquela decisão. É a mesma coisa que eu, presidente da Câmara de forma interina aqui, querer anular uma votação de uma lei que está para ser sancionada pelo prefeito. Não cabe, monocraticamente falando. Ainda mais porque um dos principais fundamentos das câmaras, né, tanto de vereadores como Câmara Federal, é o colegiado, é a coletividade. Então, quando o colegiado assim decidiu, não é o presidente unilateralmente que vai decidir o contrário. Então, o plenário sempre terá a maioria, sempre terá a decisão final. E lá foi por maioria ainda de 2/3, não foi uma maioria simples. Foi a grande maioria que nós chamamos, né, que teve essa decisão. E aí o presidente interino, e vejam que nós também estamos aqui de forma interina na Câmara, Banana, mas nós fazemos um trabalho com responsabilidade aqui. Nós cuidamos da casa como realmente se fosse nossa. E o que nós não vimos lá que foi feito por esse cidadão Maranhão. Esse Valdir Maranhão, ele brincou com a legislação, ele brincou com a Câmara dos Deputados. Ele não pode fazer uma situação dessa. Agora está aí, né? Eu entrei em contato já na data de ontem com o nosso deputado federal Esperidião Amin, eu já cobrei dele e ele já me passou, já me deixou tranquilo que o voto dele é pela cassação do Valdir Maranhão dos quadros do Partido Progressista, assim como a grande maioria dos deputados, porque nós não podemos admitir um cidadão que tem um interesse político tomar uma decisão da forma como ele tomou. E vejam que ele estava tão acuado, ele estava tão arrependido do conchavo político que ele fez, que ele voltou atrás 12 horas depois. Ele revogou a revogação. Essa foi inédita. Agora já está virando um motivo de piada, porque parece que ele revogou também, ele anulou a semifinal Brasil-Alemanha. Ele anulou os 7 gols da Alemanha e agora o Brasil vai jogar com a Argentina. Tu vê motivo de piada que ficou o Congresso Nacional. Então, acertadamente, o Renan Calheiros decidiu por não acatar esse ofício encaminhado pelo presidente da Câmara e dar continuidade ao processo de impeachment, que realmente já está em uma outra instância, e é a instância do Senado que é responsável por esse julgamento. Bom, virando essa página, prestando esse esclarecimento, a gente pula agora para a informação direcionada à nossa Brusque, né? Com o julgamento, a decisão do Superior Tribunal Eleitoral, né, já definiu exatamente a cartada do nosso ex-prefeito Paulo Roberto Ezio, né? Então, essa decisão fez com que nós vamos ter eleição indireta, né? Quais são os procedimentos, os prazos, existem nomes? Queria que o nobre presidente da Câmara Municipal da cidade de Brusque falasse para a nossa cidade, aos nossos formadores de opinião, como é que está essa situação da eleição indireta para a nossa amada Brusque. Então, nós acompanhamos na última terça-feira
a votação, a decisão do TSE, né? Eles mantiveram a cassação do prefeito e vice de Brusque, o Paulo Êcio e o Farinha, por 4 votos a 3 em uma das matérias e 5 votos a 2 em outra matéria. E houve ali uma interpretação do presidente Dias Toffoli, que eu também não entendi muito no momento, eu não compreendi naquele momento, que era dar continuidade à condenação, mas tirar a penalidade. Sabe, eu não entendi aquela situação, mas tudo bem. É um entendimento, talvez um novo entendimento, que a Corte Máxima do Eleitoral está tomando, e, mesmo assim, estava uma votação em 6 votos a 0 contra esse entendimento, que era o quê? Excluir a inegibilidade do prefeito e vice naquele momento, né? Ou seja, condenar eles pelos processos que estavam ali, mas não cumprir aquilo que determina a lei penal eleitoral. Então, eu realmente não entendi, mas é uma decisão que é o TSE que tem que tomar, eles é que vão dar essa decisão para a gente. A decisão vai ser feita, então, hoje à noite, quando retorna o TSE novamente, é a última sessão do Dias Toffoli como presidente, depois vai assumir o outro presidente, do Gilmar Mendes, claro, Gilmar Mendes, e eles têm que votar hoje esse pedido de vistas do Toffoli. Eu não acredito em mudanças drásticas no que já foi decidido semana passada. No meu ponto de vista, vai ser mantido a cassação, vai ser mantida essa questão da inegibilidade por 8 anos, conforme diz a legislação. E o que nós estamos aguardando, na verdade, é apenas a definição da eleição aqui em Brusque. Nós sabemos que o TSE já decidiu em outros momentos que no 3º ano a eleição é direta. Nós estamos a menos de 6 meses da próxima eleição. E o TSE não costuma fazer uma decisão em cima do laço assim para ter um prejuízo para a cidade. Porque se fizer uma eleição direta hoje, lá em abril do ano passado, Banana, eu era favorável à eleição direta, né? Tanto é que me manifestei na Câmara pela eleição direta, não concordava que apenas os 15 vereadores escolhessem o próximo prefeito para comandar a cidade por mais de ano e meio. Então, só que nós fomos vencidos naquele momento pelo TSE, que não julgava, não decidia o processo. Então, nós estamos vendo hoje o que está definindo, né, o que está vindo de informações para a Câmara. É que o TSE deve decidir hoje à noite pela eleição indireta, deve ser o entendimento, deve ser esse o encaminhamento, e nós estamos aguardando apenas uma definição do TSE. Se essa eleição indireta, o processo eleitoral que nós temos na casa hoje, que está suspenso, ele vai ter uma continuidade dali adiante, ou se vai ser feito um novo processo. O que eu, como presidente da Câmara, nesse momento, gostaria que fosse decidido. Como nós estamos diante de uma discussão de democracia, pedindo a participação maior das pessoas, pedindo realmente que as pessoas possam ajudar uma definição, nada mais justo do que a Câmara, nesse momento, também fazer um processo democrático. O que seria um processo democrático nesse momento? É abrir novamente um processo eleitoral, dando chance para os partidos que queiram indicar os seus pré-candidatos a prefeito, que possam novamente ingressar, porque, veja, Banana, nós temos 7 partidos na Câmara. Dentro do quadro dos 7 partidos, 2 não estão mais na Câmara. O PR e o PTB não têm mais vereadores aqui. E 2 novos partidos ingressaram na Câmara, que foi o PSB e o DEM. Então, vejam que na mudança de 7, num universo de 7, nós tivemos uma mudança de 4. Ou seja, mais da metade dos partidos tiveram movimentação dentro da Câmara de Vereadores. Então, hoje, o que foi acordado, decidido, ou talvez era um interesse lá em abril do ano passado, talvez hoje tenha uma diferença, tenha uma forma de pensar diferente. E tendo essa forma de pensar diferente, não seria democrático se as pessoas que fossem obrigados a fazer algo que não querem. Aí não é democracia. Sabe? Então, eu acho, né, no meu ponto de vista, que o TSE deve decidir por uma eleição indireta e aberta, que a Câmara de Vereadores faça um novo processo eleitoral, abrindo condições para outros partidos também fazerem parte dessa eleição, indicarem seus pré-candidatos a essa eleição, justamente para que, de uma forma democrática, a Câmara de Vereadores, os vereadores também tenham condições ou a oportunidade de escolher novas pessoas.
Então, esse é o que eu penso hoje que deve acontecer na decisão do TSE. Presidente da Casa, aqui de Brusque, nossa Câmara Municipal, o prazo, né? Existe um entendimento com relação a prazo, porque existe uma preocupação da cidade em ações, né? Todo morador da cidade, a moradora da cidade, pela história da cidade, empreendedora, né? Nós precisamos de decisões, né? Nós não podemos mais ficar nesse impasse, né? Então a pergunta é essa: existe entendimento já do nobre presidente da Câmara com relação a prazos, se efetivamente hoje, aparentemente hoje, a decisão será tomada para eleição indireta, né? E com relação a prazo, o senhor bem colocou, outubro está aí, tem eleição direta, efetivamente, já declarada e acertada, né? E essa ação de eleição indireta, o presidente da Casa já tem um entendimento, já tem um histórico disso, já leu sobre isso, buscou entendimento? Sim, Banana. Se eles decidirem pela continuidade do processo, onde ele está hoje suspenso, a lei eleitoral ela estabelecia que, quando se abre o processo eleitoral por um afastamento do prefeito, o presidente da Câmara assume a prefeitura e o vice-presidente toca o processo eleitoral e tem até o 30º dia para fazer eleições. Isso é o que diz a legislação eleitoral. Esse processo eleitoral atual ele foi suspenso no 29º dia, ou seja, faltando um dia apenas para a eleição, foi suspenso o prazo. Em um dia, é claro, a Câmara de Vereadores não tem condições de fazer um processo eleitoral novo. Nós não temos essa condição. Por quê? Porque eu só posso mexer no processo a partir do momento que ele volte a estar liberado para o trabalho nele. Então, eu tenho as convocações, eu tenho o preparo eleitoral, eu tenho a notificação dos vereadores, eu tenho a chamada para uma sessão extraordinária de votação. Então, eu não consigo fazer isso num prazo de 24 horas. No mínimo, eu vou ter que ampliar esse prazo de 10 a 15 dias, que eu já conversei com a assessoria jurídica da Casa, no mínimo. Nós já temos o conhecimento que tem um partido, que o Partido Progressista, ele vai buscar a sua vaga novamente para a disputa eleitoral. Por quê? Porque no momento em que foi solicitado, lá em abril do ano passado, a retirada da chapa do Partido Progressista da disputa eleitoral, do empresário Ingo Fischer e do advogado Juarez Piva, não foi intimado, ou seja, não foi notificado o Partido Progressista para que em 24 horas indicasse nova dupla ou simplesmente não indicasse ninguém e ficasse por isso. Porque no momento do protocolo, do pedido da dupla de afastamento, não estava junto ali a cópia de uma ata de reunião em que o Partido Progressista aceitava a saída dessa eleição. Então, nós já fomos procurados pelo Partido Progressista, pelo presidente do Partido Progressista, já procuramos, inclusive, conversamos com a assessoria do TRE, conversamos com o setor jurídico, conversamos com o setor jurídico especializado nesta área e, realmente, eles têm razão em requerer esse fundamento, que é justamente a falta da notificação da Câmara para o partido para que ele se indicasse uma nova dupla. Então, nós já sabemos que o Partido Progressista vai pleitear essa vaga novamente, essa vaga para a disputa eleitoral. Aí, quem vai ser o candidato, né, nesse momento, a gente ainda está aguardando a definição do partido, que deu partido é que vai indicar quem vai ser o provável candidato do Partido Progressista numa eleição indireta aqui na Casa. Também há a possibilidade das modificações, né? O que está com um pode vir com o outro, que esteja dentro do processo eleitoral, que seria o PP, o PSD e o PMDB, que seriam os 3 partidos hoje envolvidos. Como na época dos fatos existiam outros partidos que não faziam parte da Câmara de Vereadores, esse é o momento que eu digo, Banana, que eu penso, né, na verdade, é que uma forma democrática de se resolver o problema era abrir também para outros partidos ainda poderem escreverem as suas chapas. Porque você daria várias opções para que os vereadores também pudessem escolher. Né? Eu não estou dizendo aqui que a gente está fazendo uma situação porque não é o prefeito atual que está que tem ou não tenha que ser o vencedor. Mas que possa também ter um direito de escolha para os vereadores, para que eles tenham outras opções. A gente sabe que a Constituição Federal ela é bem clara quando ela diz que na política tem que ser multipartidário. Ele não está dizendo que tem que ser bi ou monopartidário.
Se fosse assim, era um partido único no Brasil, ou 2 partidos, ou no máximo 3. Se a Constituição Federal estabelece uma multipluralidade de partidos para que a população realmente possa escolher de forma democrática, livre, quem serão os seus representantes que comandarão o Estado, no caso aqui o Estado-município, não é a Câmara de Vereadores que aqui ficaria contra, no momento desse, de abrir essa democracia para todos. Bom, mas aí, na verdade, só para esclarecer para nossos telespectadores, telespectadoras, quer dizer, a definição agora, o PP legalmente tem o direito de participar com uma nova chapa a essa eleição indireta. E, pelo que eu estou entendendo, o nobre vereador e presidente dessa casa disse que está tentando ver a viabilização de abrir para novos partidos. É isso? Isso mesmo, Banana. Sim, foi feita apenas uma consulta de viabilidade do Partido Progressista a esta casa. Esta casa fez uma consulta de viabilidade de forma informal, não tem nada oficial, não tem nenhum documento assinado, até porque o processo está suspenso, né? Mas nós já verificamos esta viabilidade. Não havendo uma abertura de possibilidade de novos partidos ingressarem numa campanha, numa disputa eleitoral indireta, o Partido Progressista poderá pleitear esta vaga no processo eleitoral. Se ela vai ser ou não homologada é uma questão que a mesa diretora depois vai ter que verificar essa situação. Mas o que nós já estamos verificando, essas consultas de viabilidade, nenhum dos jurídicos que nós conversamos até hoje nos disse ou nos trouxe informações contrárias, dizendo que não poderia o ser. Eu, no meu ponto de vista, como eu frisei, eu gostaria muito que a democracia imperasse nesse momento. De que forma? Que realmente fosse aberto para todos os partidos poderem indicarem os seus líderes, os seus candidatos, as pessoas que eles têm interesse. Por quê? Porque os partidos políticos também representam a população através das pessoas que fazem parte dos partidos políticos, que são as pessoas que são escolhidas pelo povo. Então, se eu posso colocar mais opções para serem escolhidas pelo povo, por que não o fazer? Então, essa é uma questão que a gente está hoje discutindo aqui na Câmara de Vereadores. Até porque, para esclarecer também, também para o meu entendimento, quer dizer, existiam 2 chapas, né, totalmente legalizadas, etc. E tal. Tudo certinho. No 29º dia, houve a saída da chapa do seu Inco, né, e bem como do advogado Piva. Né? Eles saíram alguns dias antes, Banana. Eu não me recordo se foi 2 ou 3 dias antes da suspensão. Só que, nesse período, a Câmara não fez a notificação do Partido Progressista oficial para que o Partido Progressista ou indicasse uma nova dupla ou se manifestasse de não interesse de continuidade nas eleições. Por quê? Porque o Partido Progressista não juntou ao pedido dos candidatos a ata partidária aceitando ou não essa saída. Entendi. Agora, abrir para outros partidos ou não, isso vai depender também da decisão que vem hoje à noite? Isso mesmo, vai depender dessa decisão de hoje à noite, que nós, né, esperamos que o TSE, depois de tanto e longo tempo, para decidir essa situação da nossa cidade, também faça uma decisão democrática, que realmente abra caminho para que outras agremiações possam também fazer parte dessa eleição. Tu me perguntar sobre prazos, né? A lei eleitoral fala 30 dias, quando a eleição é indireta, escolhida pelos vereadores. A gente pode até tentar diminuir esse prazo? Até pode, desde que haja um consenso dentro das normas legais, dentro dos prazos legais, que a gente não atropele nada para não trazer prejuízo eleitoral futuro. Quer dizer, isso sempre baseado na lei, né? Sempre baseado na lei eleitoral, com certeza. Ok. Bom, a gente agradece aqui a gentileza de nos receber hoje na sua sala, né, aqui na Câmara Municipal da cidade de Brusque. Estamos gravando essa entrevista nesse momento, são 5 para as 11 horas da manhã, 10h55, né, dessa manhã do dia 10 de maio de 2016. Fica aqui o nosso abraço ao presidente dessa casa, Jean Pirola, o nosso desejo sempre sucesso, alegria, vença essa cidade, porque a nossa preocupação é de levar a informação adequada sempre, registrar para a história esses momentos, mas que vença sempre a alegria da nossa cidade e, evidentemente, essa cidade que é uma referência hoje para o Brasil todo, uma cidade empreendedora, que hoje precisa, mais do que nunca, de definições. Né? E é isso que a gente quer, é isso que a gente precisa e que o melhor aconteça para todos nós. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Banana. Obrigado a todos os telespectadores do Canal X, que eu tenho certeza que acompanham sempre. Eu sou, né, um visionário da TV do Canal X. Eu tenho aqui a TV na sala
A gente liga, está sempre no Canal X, sempre acompanhando as matérias do amigo. E eu tenho certeza que o que a gente quer aqui é o melhor para a nossa cidade. O que a gente quer aqui, gostaria que essa definição tivesse ocorrido lá em abril do ano passado. Não ocorreu, mas antes tarde do que nunca. É essa a definição que a gente tem, né, Banana? E eu tenho certeza que Brusque não merecia estar passando pela situação que está passando. Mas, enfim, chegou essa definição e a gente espera que essa definição venha trazer realmente benefícios e muitos benefícios para a nossa cidade de Brusque. Grande abraço ao nobre presidente dessa casa, a nossa Câmara Municipal da cidade de Brusque, Jean Pirola, aqui no Canal X Brusque, no nosso canal online. Acesse tvcanalx.com. Informação 24 horas, simultaneamente, canal a cabo, canal da internet. Um abraço a todos, obrigado mais uma vez. Daqui a pouco a gente volta. Registrando na história de Brusque, Canal X Brusque, tvcanalx.com.